Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Engenharia de Transportes Integrada, né? Um embrião de um projeto que visa levar, né, mais informação a todos sobre a área da engenharia de transportes, né? Essa que é uma área bastante importante, né, para o desenvolvimento social e econômico, né, e organizacional de qualquer localidade, né? Qualquer localidade mundialmente falando, né? Temos aqui agora, vamos iniciar abordando esse tema mais em geral do nosso canal, né? Nosso canal, o que que é a engenharia de transportes integrada, então, né? Engenharia de transportes integrada, ele é um embrião de algo maior que visa levar à tona todo esse aparato técnico e, e do saber específico que organiza, né, toda a nossa vida urbana, né? Porque a nossa vida urbana, ela, ela se baseia, né, quase que na sua integridade, né, do transporte de um ponto A a um ponto B, né? Ponto A a um ponto B e todos os outros pontos intermediários, deslocamentos de acesso, né? Deslocamentos maiores, deslocamentos de acesso e a vivência do espaço urbano. Então, o que é o nosso projeto? Nosso projeto é, inicialmente aqui, esse canal levar à tona essa área que se torna uma área mais popularizada, né? Quando perguntam a vocês, né, que estão vendo esse vídeo, por algum motivo caíram aqui, fazemos a seguinte reflexão, né? Quando alguém fala da engenharia de transportes, eu estudo engenharia de transportes, o que geralmente as pessoas pensam? De onde que veio essa área, né? Não se conhece, não se discute largamente questões relativas à matriz de transporte, que seria a forma como se distribui as modalidades, as formas de se transportar as pessoas de um ponto a outro, né, na localidade do território nacional, que é continental, né, de proporções continentais, nosso Brasil. Então, basicamente, precisamos entender, né, como que a engenharia de transportes ela dialoga com a sociedade intimamente e contribui para a qualidade de vida e para toda a qualidade de vida e organização do espaço urbano de uma forma mais eficiente, otimizada, garante é, uma economia mais é, uma economia mais efervescente, uma sociedade que produz mais, né? Garante também que a qualidade de vida, né, da população com menores tempos de trajeto, precisão dos horários, né, que tenham acesso à vivência do espaço urbano, que possa se situar de forma segura segura e, e também muito clara e direta aos vários locais do espaço urbano, acessar todas as regiões de uma grande metrópole, né? Então, por que esse nome nosso tema inicial aí desse pontapé do nosso canal? Abordagem introdutória de conceitos multidisciplinares, né? Relativos à interação via veículo, né? No caso, uma introdução à engenharia de transportes por um olhar mais técnico, né? Negligenciado. Esse olhar técnico que nós chamamos atenção é justamente por essa questão. A engenharia de transportes não é muito discutida nem abordada. E, e quais são os motivos que levam, né? Que levam a essa posição da engenharia de transportes bastante negligenciada e pouco discutida. É o que vamos ver agora, né? Existem aspectos que, que nós desconhecemos, né? E os profissionais também não se atentam fazendo engenharia de transportes. E principalmente na operação das tipologias viárias, das tipologias veiculares, nos, nas variadas classificações viárias, né? E como que se dá a interação desses elementos. Nosso país é conhecido aí por construir muitas rodovias, né? Ao longo desde a década de desde há muitos anos atrás, né, que nós vamos discutir mais à frente, nosso país constrói muitas rodovias e negligencia a expansão ferroviária, que aí, foi inicialmente colocada
com primeiro plano, né? Desde a da época do Barão de Mauá, né? No século XIX, né? Que fez as primeiras grandes ferrovias do Brasil. Mas essa expansão ficou para trás e nós construímos muitas vias e não nos preocupamos com a qualidade delas. Então, fica um pouco a reflexão inicial. O que seria a abordagem de conceitos multidisciplinares relativos à interação via veículo, né? Esses aspectos multidisciplinares são aspectos que faltam mais à comunidade acadêmica se atentar, né? E quais são esses? Vamos lá, né? Então, vamos à nossa primeira parte do nosso projeto aí, né? Então, primeiramente, chegamos ao ponto essencial, né, para a compreensão do tema, que é a engenharia de transportes, né? A engenharia de transportes, ela é uma área técnica que se ocupa dos sistemas de transporte de uma forma geral, né? Os sistemas como um mecanismo em uníssono que opera de forma agregada, né? E ela estuda desde a concepção de uma rede conectada de elementos, né? Para garantir o fluxo, o deslocamento de pessoas e mercadorias entre pontos diferentes, e também é, e também, além da concepção desses sistemas, atua em todas as etapas, né, da organização desse processo, né? Desde da concepção, né, o planejamento, né, da operação de um mecanismo integrado macro, né, macro, o projeto de construção de um complexo integrado voltado ao transporte eficiente de pessoas e mercadorias, após o projeto, a execução das obras, né, que envolve todo esse complexo, seja do transporte intermunicipal, né, em maior escala, um transporte de uma região metropolitana que seria voltado aí majoritariamente para a circulação da população na cidade, dos movimentos pendulares, né, entre cidades que as pessoas basicamente se instalam para com moradia e os grandes centros que elas vão apenas fazem a circulação para casa, trabalho, trabalho, casa, né? Esses deslocamentos pendulares, né? E deslocamentos maiores, né? Entre cidades diferentes, entre regionais diferentes de um país, né? O nosso país é muito grande, né? Temos extensão territorial continental aí, um litoral imenso, né? Então é essencial discutirmos modalidades e sistemas de transporte integrados que operam de forma eficiente, precisa e eficaz, né? Um dos maiores problemas que eu anuncio por aqui, né? Seria a falta de marcação precisa de horários, de saída, de chegada, das operações dos veículos de modos de transporte diferentes, né? Porque nós temos muitos problemas com marcação temporal, com atrasos ou adiantamentos, o que interfere em toda uma cadeia, uma rede conectada de elementos que opera no sistema. Nós temos que dar o sistema de uma forma geral, né? Se tem um erro no momento, se nós corrigimos de uma forma específica para aquele momento, nos horários seguintes vai prejudicar as demais pessoas que vão pegar um transporte, né? Um adiantamento, né? Pode fazer com que muitas pessoas percam uma viagem de uma linha de transporte público e um atraso também, né? Faz com que as pessoas percam tempo, né? E acabam não chegando no horário previsto e aí acarreta uma série de problemas logísticos, econômicos, qualidade de vida, né? A pessoa fica esperando mais tempo ali, né? Os congestionamentos, que são os problemas, né? Então, primeiramente, engenharia de transportes é uma área pouco reconhecida, né, no panorama popular. O que significa? As pessoas não entendem o que seria engenharia de transportes. Geralmente, quando se pensa em transportes, nunca no Brasil se imagina quem que seria a pessoa que lida com esse meio. Geralmente, as pessoas lidam com um complexo que vários profissionais estão ali atuando na sua área específica, no seu nicho, mas nunca existe uma integração entre esses elementos para eu falar, vou estudar o complexo de transportes. Não, existe um mecânico, né? O mecânico que trabalha ali na operação, né, desse trem aqui, que tem vários tipos de movimentos, né? Vamos abordar de forma sucinta posteriormente, né? Movimentos longitudinais, movimentos horizontais, e, e estuda os mecanismos, né, de operação, motores lineares por indução,
E esse tipo de tecnologia, né, da operação dele, para garantir a rapidez, a velocidade, a eficiência, talvez até algum aspecto aí relacionado a mecanismo de segurança, né? Mas e a via, né? E a via, esse cara aí não está preocupado com a construção da via, a qualidade dela, os materiais componentes dela, a interação do sistema aí, do material rodante é, com o material da superfície, né, por onde vai trafegar essa tipologia veicular. Então, não é reconhecido, né, como que o profissional desempenha um papel fundamental para a segurança e eficiência e otimização das rotas, né? Se ocupa como área independente do sistema de transporte, né? É uma área independente porque ela se faz de forma específica voltada a esse complexo, né, do transporte, que geralmente não se discute em grande escala, né? Nós temos aí um país, né, que tem problemas sérios com desequilíbrio da matriz, né, que seria um tema para posteriormente nos aprofundarmos, né? E esse desequilíbrio, né, está relacionado a vários aspectos aí de expansão desordenada, expansão acelerada e pouco planejada dos complexos integrados de transporte, sejam regionais, né, de uma região metropolitana, ou interestadual, nacional também, né? A falta de planejamento, a expansão desordenada, né? A preocupação apenas com a expansão da indústria, né? E, 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 a visão aí da propaganda do automóvel como um elemento de desenvolvimento muito presente na nossa sociedade até os dias de hoje e no século passado, uma ideia que foi muito difundida aí no meio, né, político e social também, né? Então, tivemos muitos problemas com isso que se estende até os dias de hoje, né? Então, ocupar dessa forma independente seria o espaço do profissional estudar e diagnosticar os maiores problemas desse desequilíbrio, da falta de planejamento, né? De uma interação entre elementos ali de forma muito assimétrica, né? Então, são elementos aí para se ter atenção. Onipresença social, né? O transporte está em todas as esferas da sociedade, né? Até a pessoa que tem maior poder aquisitivo até a pessoa que tem menor, né? Então, todo mundo precisa, né, estar se deslocando entre pontos diferentes, às vezes deslocamentos menores de circulação, deslocamentos maiores, né? E a função dos elementos viários, ela vai favorecer a um ou a outro, né? Isso é um tema também para outro momento, né? É um caráter vital, né? As artérias, o coração que bombeia a economia, né? A população, o coração da população de uma localidade, conhece, interage de forma clara, objetiva e simples com o seu local de residência, né, de trabalho, tem acesso rápido, otimizado, eficaz, o que em certo momento parece longe, distante, né? Um deslocamento distante entre pontos diferentes pela péssima logística de transporte. Por outro lado, ao se investir na infraestrutura, na capacidade desse sistema de operar de forma integrada e rápida, distâncias pareciam muito grandes, e, né, locais que nunca se pensaria em chegar ou em se locar no cotidiano passam a fazer parte do cotidiano e se conhecer a localidade de forma mais simples e de forma mais integrada, né? Então, o caráter vital, né? Caráter vital porque para se conhecer a sua localidade, ter domínio sobre ela, a qualidade do transporte desempenha um papel fundamental. Né? E o último fator aqui sobre a engenharia de transporte, né? Influência no direto na qualidade de vida e organização do espaço, que já foi abordado, né? Essa organização espacial, né? Você ter formas de escoar bem o deslocamento de pessoas para um local mais próximo, outros para um local mais distante, né? A função de circulação, né? Você não privilegiar menos o transporte individual, privilegiar mais o transporte não motorizado, né? Já que se faz a qualidade de vida de uma cidade está diretamente relacionada a isso, né? Se você tem cidades como hoje temos muito comum, né, de se ter, de que favorecem o deslocamento
por veículo automotivo e a população que se desloca a pé, de bicicleta, fica prejudicada, né, porque não tem esse espaço, não é contemplada pelas políticas urbanas, os gestores, né, pelas prefeituras, né, pelo poder federal, que também investe muitas vezes em expansão de rodovias, expansão de faixas, ampliação, né, do espaço horizontal, né, entre os limites da rodovia ficam maiores, mais faixas, menos espaço para o pedestre, menos segurança nas travessias, com circulação e vivência do ambiente urbano, são elementos fundamentais no contexto do transporte também, né? Não pensem que o transporte só tem a ver com grandes velocidades e grandes distâncias. O transporte está presente desde o micro até o macroscópio, né? Então, uma reflexão importante de se ter. Lembrando, né, que a engenharia de transportes integrada, né, nosso canal aí mais recente, ele está relacionado também a, a que se tenha mais espaço, né, mais espaço para as pessoas, para as pessoas terem, as pessoas discutirem, né, sobre, até compartilhar aqui, local adequado, a janela aqui, engenharia de transportes integrada, né? Compartilhar aqui, no caso, acredito, enfim, nosso canal, né? Engenharia de transportes integrada, eu acredito que ele esteja aqui, compartilhamento. Mas ele envolve uma discussão. Você que é, acha interessante um tema, né, como esse, deslocamento de pessoas e mercadorias em diferentes locais, ter o seu espaço para opinar, para perguntar aqui, possibilitar que vocês que tenham interesse no tema aprendam de forma mais crítica, né, e mais atenta, mais precisa. Os temas não ficam em especulações superficiais, entendam mais o que se passa por trás de um panorama tão, né, um panorama tão precário do transporte, né, urbano, que privilegia o modo rodoviário e que deixa em segundo plano o ferroviário, né? Então, nós discutirmos temas técnicos e temas que interessam a população em geral. Você que não é da área aí, você que se interessa pela área, você poderá sempre estar se nutrindo de conhecimentos técnicos para poder opinar de forma consciente, de forma crítica e séria, né? E se posicionar aí com veemência, com crítica, cobrando da prefeitura aí da sua cidade, né, que faz algum lobby de empresas de ônibus, né, cobra passagens caras de transporte, e mostre o seu direito, né? Transporte, né, ele é previsto na Constituição brasileira como direito serviço essencial, né, na Constituição de 88, mais recentemente aí na última década, como direito humano fundamental. Então, por ser um direito humano fundamental, deslocar no seu ambiente aí de origem, de residência, até o seu ambiente de trabalho, deslocamentos de lazer, deslocamentos de circulação, de vivência de espaço urbano, tudo isso, o cidadão tem o seu direito fundamental assegurado. Então, sempre é importante cobrar para que a lei seja cumprida e tenhamos qualidade de vida cada vez melhor nas nossas localidades, né? Paramos de compartilhar aqui. Eu apenas ia compartilhar aqui para vocês o nosso canal, né? Escrevendo, né, as informações referentes a ele, né? Resultado de um embrião de projeto que visa disseminar e popularizar esses estudos técnicos, né? E atuação cada vez mais valorizada e abordada de forma crítica e no mais alto nível na sociedade brasileira. Então, esse tema integração via veículo, que nós vamos adentrar daqui a pouco, né? Essa que tem uma problematização multidisciplinar, né? Que carece do nosso planejamento e obras de sistema de transporte. Também vamos entrar nesses temas. E, historicamente, que entramos um pouco, né, nessa questão, né, da expansão ferroviária, da expansão rodoviária, expansão viária desordenada, né?
E os modelos técnicos nós vamos adentrar também, né? Previsão de sinistros. Porque, assim, sinistros, né? Acidentes é um termo ultrapassado, né? Atualmente nós usamos sinistros para indicar todas as ocorrências que envolvam perda humana ou material, né, no tráfego, né? Seja qualquer modo de transporte, né? Tratamos aí no nosso dia a dia mais o rodoviário, infelizmente, né? Mas o rodoviário também se enquadra, né? O hidroviário, todo tipo de modo, né? Então, prosseguindo aqui nossa apresentação, vamos mudar aqui nossa tela. Você aí que está gostando do conteúdo, por favor, aproveite já para se inscrever no canal, né? Curtir o vídeo, para divulgar mais, começarmos esse trabalho aí de forma um pontapé, um pé direito, né? Seguindo aí. Então, seguindo o nosso conteúdo aqui, né? Discutimos o que é engenharia de transportes e como ela influencia de forma bem importante aí no dia a dia das pessoas. E agora vamos abordar os pilares, né? Os pilares da engenharia de transportes. Esse evento, inicialmente, né? Você está vendo esse conteúdo aí, pensa, de onde ele está sendo promovido, ele está sendo financiado? Sim, nós temos toda uma rede de apoio. Este evento é promovido a partir do Cefet-MG, né? No nosso, onde aqui, né, temos um polo de formação na engenharia de transportes, né? Porque temos uma graduação na engenharia de transportes. Se localiza na cidade de Belo Horizonte, e uma ação de extensão, né? Voltada para que esse conteúdo vá se espalhe para mais e mais pessoas. E você que tem interesse na área de formação, mas ainda não descobriu o que desperta interesse, saiba que a engenharia de transportes está sempre atuando, né, na qualidade de vida das pessoas, né? E o Brasil precisa, em suma, essa área, precisa ser protagonista o máximo possível, né? Dada a nossa situação aí de transporte muito precária, né? Muito pouco estruturada, muito mal planejada, né? O curso de engenharia de transportes, ele é muito recente, né? Essa questão, essa questão legisla, legal, né? Nós vamos entrar nela especificamente por agora, mas eu quero abordar primeiramente essa questão, né? Que nosso curso é subdividido em engenharia de transportes, né, em três grandes eixos: a geometria viária, a geotecnia, né, das vias de transporte, e o planejamento de transporte, onde cada uma entra. Nós temos algumas imagens aqui para ilustrar o nosso sistema, né? O sistema de transportes tem aqui, né, tem uns passagens de níveis aqui, né? Vias mais elevadas, vias em- no nível inferior, e um viaduto aqui, né? Entroncamento, uma interseção entre várias vias, um encontro, né? Interseção seria um encontro entre essas vias, um ponto, um nó, né? Um ponto de encontro entre elas, que aí de que aí nesse ponto de encontro existem vários movimentos, né? Várias opções e possibilidades de movimentos para direções diferentes, né? Isso aqui seria geometria. Qual geometria, né? Aí entra a reflexão. Qual que é a geometria para um sistema que ele ofereça mais segurança para os seus usuários, mais eficiência, mais fácil acesso às variadas alternativas, né, de deslocamento para as variadas direções da cidade, né? Estou indo para uma região central da cidade, uma via mais de trânsito mais arterial, ou estou indo aqui, né, para uma região aqui mais local, né? Estou indo aqui para um bairro, por exemplo, né? Então, eu preciso de vias com faixas menores, maior espaço para tráfego de pedestres. Então, faço sinalizações para tráfego de pedestres, regiões ali para circulação de pessoas com restrições a acesso de veículos, outras para regiões mais centrais, uma fluidez maior, né? Ou para regiões intermunicipais, vias expressas, né? Que possibilitam que os modos de transporte, os veículos, trafeguem em maior velocidade e cheguem mais rápido aos seus locais de destino, que são mais distantes, cidades diferentes, né? Intermunicipal, né? Então, geometria, né? Qual geometria que vai entregar para a gente maior eficiência e segurança e vai atender aos mais variados tipos de usuários dessa via, né? Quem está no veículo, os pedestres, né? Pessoas que vão circular na cidade, pessoas que vão para municípios diferentes. O segundo eixo, né? Após geometria, né? A geotecnia. Essa última imagem aqui ilustra bem, né? Aqui temos uma barreira de concreto que
sustenta a construção de uma estrada, impede um desabamento, né, de materiais rochosos aí, é, na estrutura do pavimento, né? Então, é uma barreira que oferece sustentação, resistência, né? É, que oferece segurança aí no elemento estrutural do nosso pavimento, né? Então, nós temos uma barreira de concreto aqui, né? Oferece resistência, né? Um de concreto aqui elevado, né? Ali, no final, ali temos aparentemente uma ponte, né? Talvez tenhamos um rio embaixo, mas aqui encontro entre regiões aqui com altitudes elevadas, né? Entre elas, né? Então, é necessário estudo geológico, geotécnico para garantia de construção do pavimento não influi, não futuramente evite que o desgaste ocasione desabamentos ou problemas aí que possam causar acidentes, né, mortes, né? Então, qual que seria a, a relação, né, geológica e geotécnica entre os elementos aí mais adequada para uma estrutura segura, né, uma estrutura que vai durar bastante tempo, né, e os problemas e os riscos inerentes a essa obra de engenharia complexa e cara, inclusive, né, sejam previstos para que serão minimizados o máximo possível com estudos geológicos, né? Estudos do material abaixo, né, do solo que nós estamos lidando, se ele tem baixa capacidade de suporte, se é um material mais rígido, né? Então, tudo isso seria entrar na parte da geotecnia, a geometria que nós vamos construir inicialmente e posteriormente, na hora de pôr a mão na massa, na hora de construir, nós temos que ter uma noção de onde estamos pisando, né? Porque terreno, a geologia do nosso planeta é quem manda, né? É quem dita as regras ali na localidade que nós estamos construindo, né? Nós estamos apenas utilizando, pedindo licença, utilizar esse espaço para construir uma rodovia. Mas o que tem aqui? Né? Os componentes rochosos vão lidar bem com a nossa rodovia ou não, né? E o último eixo, né? O nosso curso aqui seria regulamentado, né? No engenharia de transporte do Cefet, ao menos no caso do Cefet, o planejamento de transportes, que essa imagem ilustra bem, né? Uma rede geoprocessamento de dados, né, de conexões, possibilidades de acesso de rotas entre duas localidades, né, congestionamentos do caminho, né, trechos vermelhos, trechos azuis, uma rede logística de distribuição de suprimentos, qual que seriam as rotas mais otimizadas para essa distribuição, né, qual que seriam os tempos de trajeto, quais seriam os tempos de trajeto, a precisão de horários, né, de saída, de chegada, quais seriam as imprecisões, né, de horários, quanto seria mais de erro de atraso, de adiantamento, né, em horário de chegada, partida, por exemplo. Todos esses elementos em uníssono, trabalhados de forma agregada e crítica, né? Lidar com esses elementos, né, de forma fluida, né, de forma dinâmica, né, e agregada é o que vai nos entregar, que é a seta, para a engenharia de transportes, né? Essa engenharia de transportes, que lida com múltiplos modos de transporte. Temos aqui um caminhão, uma carreta, um navio, uma ferrovia, temos aqui um pequeno, menor escala aqui, uma ferrovia, né? Trilho de uma ferrovia, mais carretas aqui, avião lá no fundo. Então, todos esses modos de transporte, né? Nós, profissionais de transporte, temos, ao nos formar, a atribuição de lidar. Então, é uma área bastante essencial, abrangente, que pode entregar um desenvolvimento astronômico para o nosso país, né? Se trabalharmos de forma precisa, de forma crítica, técnica e de alto nível de precisão, né? Tecnologia de ponta, né? Todos esses elementos. E, na sequência aqui do nosso conteúdo, o alinhamento dos três eixos, né? É o mecanismo ideal do exercício pleno e responsável, né? Justamente sobre o que falamos. Preciso e completo do papel da engenharia de transporte na sociedade. Vamos lá. Apesar da atual estruturação do curso, né? Há elementos ainda a serem contemplados e considerados nos estudos que envolvem a operação dos sistemas com precisão, segurança, eficiência e rapidez. Então, ainda, apesar de termos abordado tantas questões, né, falamos bastante aqui, ainda temos muita coisa para falar, ainda há elementos que estão de fora da nossa atenção, né, que o curso ainda carece um pouco dessa atenção. É uma crítica aí
a falta de da forma, interação multidisciplinar entre os elementos, né? Porque tudo nós falamos aqui, se vocês perceberem, geometria da via, viária, né? Geotecnia, viária. Planejamento, vai lidar com as redes viárias, né? Tudo bem que é uma programação aí, um sistema aí de georreferenciado de dados, mas também lida com elementos viários, no máximo aí, o tempo de trajeto dos veículos entre diferentes localidades. Mas em relação, ao veículo, parece que ele fica um pouco de lado, né? Que aí nós entramos em questões importantes do que é um sistema de transportes, né? Então, partindo para a próxima, aqui na sequência do nosso conteúdo, né? Vamos lá. Acredito que tem agora um problema aqui. Não. Certo, agora sim. Então, a lacuna formadora, né? Lacuna formadora, perdão, vamos lá. O evento, então, esse evento, ele explora uma lacuna formadora, né? Na maioria dos cursos de engenharia de transportes. Tá. É uma natureza extremamente recente, né, da formalização da área, né? Então, nós temos uma resolução do CONFEA muito recente, né, relativo ao curso de engenharia de transportes, que data de 2017, né? E é uma resolução recente demais, né? Nós paramos aí para pensar, né? Considerando que já desde o século passado, os complexos viários têm a sua importância, né? Com a expansão aí do transporte rodoviário, tráfego, né? O conflito entre diferentes entes fala bastante de forma sonada, né? Então, nós temos a resolução CONFEA apenas em dezembro de 2017, de número 1096, que regulamenta a atuação do engenheiro de transportes, né? Do engenheiro de transportes e seu título na tabela de títulos profissionais, engenheiros, né? O conselho aqui seria o Federal de Engenharia e Agronomia e esse é o Conselho Regional, né? De Engenharia e Agronomia. Então, nós temos aqui um artigo importante desse CONFEA, não vamos detalhar, né? Porque senão fica um conteúdo muito pouco objetivo, né? Mas o que eu quero dizer é que a atribuição do engenheiro de transportes, né? Referente a sistemas de transporte, tráfego, logística, operação nos modos rodoviário, ferroviário, nós já foram dois, hidroviário, tipo a transporte sobre água, né? Portuário, né? Os terminais de transporte hidroviário, aeroviário, né? Portuário é relativo também a aviões, né? Os portos dos aviões, portos e aeroportos. Tem aeroviário também, é mais um modo. Dutoviário, de produtos não perigosos e não motorizados. Então, toda essa rede de modalidades de se deslocar pelo espaço, né? Nós, engenheiros de transportes, temos atribuição de lidar, né? Então, de forma geral, né? O estudo nos vai possibilitar uma visão holística para expandir a malha de transporte sobre várias formas diferentes, né? Maneira de modernizar o país. Porque durante muito tempo nós tivemos a engenharia rodoviária, né? Que até cita aqui, acredito que cite, mas bom, aqui sim, inativar o título profissional de engenheiro rodoviário. Nós apenas nos concentrávamos em engenharia rodoviária, em expansão rodoviária, técnica rodoviária, né? O Cefet tem aí, desde muitos anos atrás, acredito que na primeira metade do século XX já existia o curso de estradas, né? Curso técnico em estradas. E aborda toda a técnica envolvida na construção desse elemento viário, transporte rodoviário e expansão cada vez maior de quilômetros de rodovia pelo país, né? Sem lidar com os elementos ali de segurança, de tráfego, de saturação, né? Que muitos pesquisadores europeus e estadunidenses estudaram nos anos 30, mas que a nós no Brasil apenas nos preocupávamos. Modernização, indústria, expansão rodoviária, automóveis. Então, a modernização sempre associada aí na propaganda política as rodovias, né? Infelizmente, então, é uma conquista muito importante nós deixarmos para trás a engenharia rodoviária como eixo dos transportes e temos uma engenharia que contempla de forma holística e generalista os mais variados modos de transporte, todos aqui novamente destacados, né? Rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário, aeroviário e rodoviário. São seis, né? Seis legalmente, formalmente
estabelecidos, né? No hidroviário, claro que nós temos o marítimo, que é transportes mais entre locais distantes, né? Marítimo entre países diferentes, e cabotagem, que seria o transporte marítimo entre localidades próximas de um mesmo país, por exemplo, né? Entre cidades de um mesmo país, né? A cabotagem. O marítimo entre locais de diferentes países, comumente, né? Mas alguns detalhes, né? Que aí é uma formalização mais genérica. Hidroviário e portuário. Então, entramos ali nessa questão, né? Então, natureza extremamente recente da formalização. Nós vimos em 2017, né, que foi formalizado o primeiro curso, né, voltando àquela questão, né, temos aqui até no site da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, pelo curso de Engenharia de Transportes, pessoal, primeiro curso de Engenharia de Transportes, né, regulamentado só aqui, né, em 2015, infelizmente, muito recente, né? Um dos primeiros cursos de graduação na área de transportes. Por quê? O primeiro curso, na verdade, ele foi desenvolvido, ele foi criado ali em 2009, que seria o curso de Engenharia de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Maria. No entanto, não era um curso voltado à mobilidade, era um curso mais voltado à logística de transportes e de cargas, né? Então, não é muito relacionado a desenvolvimento urbano, mobilidade urbana, infelizmente. Mas aí o curso de 2015, né, da Universidade Federal de Goiás é um marco no nosso país de como quando a engenharia de transportes, como ela está ganhando mais espaço, né? E agora, seja lá qual for o motivo, né, nós temos variadas explicações, né, mas são suposições, mas temos questões certas, né? O PAC da mobilidade do governo, segundo o governo Lula, né, que institui ali plano de mobilidade urbana, né, que alguns municípios tinham algum prazo para cumprir, né? E no caso ali, muitos municípios não conseguiam cumprir, e aí demandou-se a criação de áreas técnicas voltadas a estudar especificamente o transporte. E aí sim que muitas faculdades, contextos acadêmicos acabaram sendo forçados a desenvolver essas áreas de pesquisa e ensino, né? Ter uma base é, essencial e sólida nos transportes possibilita que o aprofundamento ele seja cada vez mais preciso e detalhado e profissional, né? Do que se você tem um engenheiro civil ou rodoviário que apenas lida com estradas ali de forma superficial. Ter algum profissional, né, que, para o mínimo, para a construção dos complexos viários. Não se acompanha a evolução desses, né? Não se acompanha a evolução deles, como eles se comportam, a manutenção, né, que são elementos muito importantes para que se tenha um sistema com qualidade, segurança, com tecnologia de ponta, né, e um sistema que seja muito mapeável, né, muito compreendido, né, que é uma coisa que não temos, né, de forma clara, né. Voltando aqui para a nossa apresentação, então, a gente tem voltado, temos esse problema, né, lacuna formadora, né, a expansão de viagem de caráter desordenado, né, os grandes centros urbanos. Deixa eu deixar isso aqui mais para cima. Agora foi expansão viária desordenada, né? Nós temos aí problema, um termo que chama macrocefalia urbana, né? Urbanização tardia a partir dos anos 30, né? O governo Vargas instituiu uma industrialização acelerada no nosso país, né? Desde os anos 30. E essa industrialização acelerada fez com que a expansão viária fosse muito, fosse muito rápida e mais preocupada com essa, essas possibilidades de deslocamento em si, né, do que um planejamento para que ele fosse feito de uma forma mais controlada, de uma forma mais com mais qualidade, mas a quantidade era mais importante que a qualidade, porque não se tinha técnica de forma clara, né? O transporte rodoviário ali ele nasce mais nos Estados Unidos, o berço dele é mais nos Estados Unidos, né? Fordismo, empresa Ford, né? Com aí os primeiros carros modernos aí, né? Nos anos 20, né, antes da quebra da Bolsa, né, em 1929. Então, nós temos aí os Estados Unidos já lidando com problemas de transporte rodoviário e já industrializado, né, um pouco na nossa frente, e enxergando ali gargalos de tráfego, né, em uma tecnologia que foi lá instituída e lá pensada inicialmente. Nós apenas permitimos uma política de expansão dos mercados rodoviários em que multinacionais rodoviárias
automotiva, né, de veículos automotivos, se instalaram aqui para produzir veículos de forma, produção em série, né, muitos veículos. Então, é necessário ter cada vez mais vias, mas o estudo da interação do componente via-veículo ficava muito em segundo plano, que é mais importante expandir e permitir que as artérias, as veias artérias do país estejam em fluxo constante, a modernização, é um país muito rural, né, um país muito, quase nada industrializado, né, um país aí com economia muito baseada ainda no café, né, e que não via a luz das indústrias, né, e a diversificação do mercado que o país na época já experimentavam, né. Então, esse desespero, essa vontade de modernizar e industrializar acabou passando à frente a qualidade de como esse processo era realizado. As cidades se expandiram de forma muito desordenada, né? Macrocefalia urbana, né? Favelização, né? Locais ali que a cidade acabou deixando de lado, as pessoas não tendo espaço suficiente, não tendo moradia suficiente para as pessoas nas cidades, elas acabavam indo e migrando, muitas pessoas com baixa renda para locais de ocupação irregular, né? Ao redor de estradas, ao redor de viadutos, dessa expansão desordenada viária, né? Então, é importante sempre lembrar essa questão, né? Uma expansão viária, uma expansão rápida da indústria ocasiona uma menor qualidade desse complexo. Agora, uma expansão acelerada, uma expansão que tem mais tempo para se desenvolver, permite que os planos sejam revistos, as metodologias, as expansões sejam entendidas com mais precisão, para que os problemas sejam resolvidos lá na sua raiz, né? A expansão mais lenta permite que os problemas sejam mais contemplados e entendidos com mais detalhamento, né? Que se passe por cima deles o antes possível, né? Então, escassez de profissionais de transporte, consequência dessa área de formação recente, e que na época não existia, né? No século passado. Consequente carência de estudos, as interações específicas aplicadas e detalhadas dos elementos das mais diversas malhas viárias, avião e veículo, né? Como é que a via evolui, a qualidade dela, como é que se dá a interação entre esse componente novo aí que chama automóvel, com as rodovias que nós estamos construindo, né? Como que é esse complexo de transporte? Cada um estava na sua área. Tinha uns que construíam e tinha uns que faziam os veículos, mas a interação entre eles, será que ela vai, a longo prazo, continuar sendo possível, continuar tendo eficiência, continuar entregando aí qualidade de vida, rapidez e uma economia com gente, né, pulsante, uma reflexão importante, né? Avançando aqui, vamos iniciar aqui um panorama da mobilidade, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, né? Porque nossa capital atualmente enfrenta dados alarmantes de transporte, de tráfego, uma situação muito precária de mobilidade urbana, né? Nós temos aí no país mais de 60% tráfego, estima-se, né, do transporte de cargas voltado para modo rodoviário apenas, né? Nós temos alguns dados recentes, vamos trabalhar alguns aspectos geométricos aí, né, da região metropolitana de Belo Horizonte, como que eles evoluíram de forma muito desordenada e ruim ao longo do tempo, né? Não evoluíram com qualidade. Infraestrutura incipiente para suprir os aspectos de operação veicular, né? Incompatibilidade entre elementos, né? Então, a infraestrutura ela não era suficiente, não tinha qualidade necessária, já que se construía muito, se tinha uma técnica superficialmente compreendida ali apenas para executar, mas não para entender a longo prazo como isso se ia comportar, né? Essa infraestrutura incipiente, né? E temos aí uma matéria recente, de agosto desse ano, né, mais precisamente, dados divulgados de uma pesquisa da TomTom Brasil Traffic, né, e foram disponibilizados, né, analisados na pesquisa CNT de mobilidade da população urbana desse ano, né, 2024, divulgada em agosto, né, como foi explicitado aqui, de que em Belo Horizonte, atualmente, tempo médio gasto para percorrer 10 quilômetros de distância em horário de pico, ele é em média
mais do que o dobro do tempo, né? Em períodos normais de tráfego, né? 103,57%. Então, mais de 100%, né? Mais do que o dobro, em condições de tráfego moderado, né? Mais, mais do que duas vezes mais tempo, né? Então, aí nós temos apenas aqui, indo até a pesquisa, né? Vamos aqui até a pesquisa. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Compartilhar novamente. A pesquisa, não sei se ela está aqui, mas ela basicamente diz nessa questão, né, de que, assim, eu encontrei a pesquisa. No caso, eu estava aqui em outra aba, agora que eu me atentei, do tempo, né, divulgado pelo tempo, né, que nos igualamos a São Paulo, né, nos perdidos no trânsito, né? Então, mais do que dobra. O que eu quero chamar a atenção é basicamente para esse gráfico, basicamente para um gráfico que nós temos aqui, que explicita essas informações, né? Em Recife é o que nós temos o maior tempo de tráfego, né? Que aqui está até cortado, mas é 58 minutos, né? Que o tempo de viagem em horário de pico para percorrer 10 quilômetros, né? Que é o horário mais do que dobra também, né? É o maior tempo de trajeto em horário de pico do país de Recife. Belo Horizonte e São Paulo lideram aqui em segundo lugar, né? Tempo normal de um trajeto de 10 quilômetros, em média 28 minutos, em São Paulo, em média 29. Em Belo Horizonte, nós temos, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, nós temos 57, né, minutos, que é mais do que o dobro do tempo, né, necessário para deslocar desse ponto A até o ponto B, 10 quilômetros de distância, né? No caso aqui, em Belo Horizonte, um comparativo seria entre ali o início da Avenida Cristiano Machado, né, e a estação Floramar, né, que é um trecho que é citado aqui nessa matéria, né, do tempo, mas também podemos citar aí um trecho entre ali mais ou menos o centro de Nova Lima até o limite de Nova Lima com Belo Horizonte, ali no trecho do BH Shopping, né, no interior do BH Shopping, que é uma interseção viária que tem poucas opções de deslocamento, concentra muitos movimentos para várias localidades diferentes, né, que se concentram em um local só, então congestionamento muito grande, né? Horário de pico, esse tempo também mais do que dobra da mesma forma, né? Me refiro a trajeto Nova Linha Belo Horizonte, passando ali por um trecho muito afogado, concentração de tráfego vão se dispersar para regiões diversas, e ali no trevo do BH Shopping, né? Do BH Shopping. 57 minutos, então. Então, nosso tempo de trajeto está muito longo, né? Para percorrer apenas 10 quilômetros, né? Imagine isso, né? Isso pode ser ainda maior, porque isso aqui é uma média, né? Então, outra reflexão importante para se levantar, né, no nossa discussão aqui, né? Vamos voltar novamente para a apresentação. Nós temos que voltar aqui, porque nós estamos com pouco tempo, mas então nós temos um panorama aqui, né? Um tempo de trajeto, perceberam que é muito maior, né? No horário de pico, para percorrer apenas 10 quilômetros em média, que igualamos a um dos piores tráfegos rodoviários do país, que é o de São Paulo, né? Então, a pesquisa comenta, né? Então, nós vamos dar uma analisada aqui, nesse momento, em Belo Horizonte. Essa é a grande pH, é a análise macroscópica integrada, né? Peraí que saiu aqui novamente. Essa é a grande BH. Nós temos aqui toda a região metropolitana, né, de forma clara aqui, né? Municípios próximos, Sabará, Raposa, Nova Lima, Ibirité, Betim, né? Sarzedo, né? Temos aqui Barão das Neves um pouco menos claro aqui no norte, Santa Luzia também, um município próximo, importante aqui da região metropolitana, e a grande BH. Nós temos algumas questões aqui. As vias de trânsito rápido, as vias de trânsito mas que precisam entregar condições, né, de tráfego para deslocamentos longos, muitas delas em Belo Horizonte, elas não entregam deslocamentos contínuos, né? Tem semáforos. Algumas vias chamadas vias expressas, em Belo Horizonte, elas não se comportam como vias expressas, elas têm muitos elementos que travam o tráfego. Temos aqui poucas vias troncais que dão acesso às variadas regiões, aqui, essa aqui é a região
né, da Pampulha, né, aqui na região Centro-Sul, que contamos com bairros, né, mais nobres como da Savassi, Lourdes, Santo Antônio, né, na região Centro-Sul, né, região do Barreiro, uma regional aqui do Belo Horizonte também, regional leste, né, e regional de Venda Nova, que também temos aqui, que fica mais a norte, o bairro mais setentrional da cidade de Belo Horizonte, né. Então, nós temos uma falta de integração entre as variadas cidades da região metropolitana, né? Nós temos as rodovias aqui estaduais, né? Que são as principais que passam em um crescimento circular, né? Nós temos a MG10, que leva até a cidade de Santa Luzia, a MG20, que leva aqui a noroeste da capital, a MG030, né? Que passa aqui nessa parte do BH Shopping que eu comentei, a MG030 passando pelo município de Nova Lima, dando acesso a Raposa, Rio Acima, posteriormente, né? Alguns distritos de Nova Lima, como Honório Bicalho, né? Mais uma rodovia estadual, a MG-040, que é a principal via de acesso aos municípios, né? De Ibirité, Sarzedo, Mário Campos, né? A MG-050, que passa por dentro de Betim e vai para outras regionais, MG-060, né? Seria essa aqui. Percebe-se que de BH até os municípios existem vias precárias, muito simples de acesso, né? MG30, MG40, MG50 aqui, né? MG60, são rodovias que chamam de radiais, né? Que crescem no sentido do relógio, né? MG010. Mas entre os municípios da região metropolitana, outro problema, nós temos interligação entre Caeté e Nova Lima, municípios aqui da região metropolitana, né? Os maiores municípios, depois de Contagem e Betim, né? Santa Luzia, nós temos aí Nova Lima, nós temos Caeté, não são contemplados, né? Aí transporte entre esses municípios. Sabará e Nova Lima, Caeté, Sabará, Caeté, Nova Lima. Nova Lima e Caeté estão para direções diferentes. Nova Lima está mais para sul da capital, Caeté está mais para leste. Então, a interligação direta entre Sabará e Nova Lima são municípios mais próximos de Belo Horizonte. Quem sai de Sabará e quer ir para Nova Lima, precisa passar por dentro, pegar trânsitos afogados para pessoas que querem ir para várias localidades diferentes, como Contagem, Betim, que tem maior demanda, e acabam ficando travadas no trânsito. E poucas pessoas querem realizar o mesmo deslocamento, então acumulam minutos perdidos, né, no tráfego, prejudica a economia, prejudica os horários, a qualidade de vida das pessoas. Tráfego rodoviário. Estima-se aqui na pesquisa também que existem mais de 100 mil carros a mais do que pessoas em Belo Horizonte. Então, existem mais automóveis do que pessoas. É uma outra problemática, né? Passando aqui, nós temos aqui congestionamento clássico, né? Na Avenida Cristiano Machado, que é a imagem da pesquisa, né? Levantado congestionamento de proporções quilométricas, né? Uma das avenidas que mais travam no horário de pico, né? Belo Horizonte. Antônio Carlos. Caso aqui, Antônio Carlos, né? Vai para a Regional Norte, né? Que nós temos aqui. Essa regional aqui, que tem Pampulha, Venda Nova, né? Para esses lados de cá, né? Nós temos algumas vias aqui, né? Cristiano Machado, Antônio Carlos. Essas destacadas em laranja são as mais trânsito mais rápido, né? Essa do Antônio Carlos, se não me engano, está por aqui ou por aqui, né? Então, Antônio Carlos, né? Exemplo de congestionamento, exemplificando, né, o que a pesquisa nos mostra. Aqui, a mancha urbana de Belo Horizonte, da expansão, né? Da sua expansão primordial, que vai dialogar com essa imagem aqui, né? Vamos primeiro para essa imagem. Essa imagem dialoga um pouco com o histórico de Belo Horizonte, que se organizou ao redor, né, dentro desses limites da Avenida do Contorno, né? A Avenida do Contorno que passa aqui nesses limites amarelos, quase que um, quase que um círculo, né? Circundando essa região aqui, né, da Savassi, essa região do Barro Preto, que fica na região central, né? Aqui, a Avenida do Contorno engloba a regional central, né, de Belo Horizonte, é centro-sul, né, regional, mas só que o centro da cidade, a regional da Savassi, que tem alguns bairros mais nobres, como Santo Antônio, Lourdes, né, Santa Efigênia também por aqui, nos limites funcionários, né, Barro Preto. Percebe-se que há uma organização, reparem aqui que existe uma organização maior no complexo viário, né? Vias paralelas paralelas exatamente umas às outras e fazendo ângulos perpendiculares com outras vias que são também paralelas entre si, avenidas troncais, né, de trânsito mais rápido que interligam diferentes regiões
desses limites da contorno, né? Paralelos umas às outras, perpendiculares a outras, que são paralelas umas às outras, né? Então, esse padrão, existe um padrão nessa região, né? Que é a Praça da Liberdade, a Praça Raul Soares, que está perto do coração da cidade, que é aqui, Praça 7, né? Que é a interseção entre a Avenida Afonso Pena, que é essa que passa o mouse aqui, e a Avenida Amazonas, né? Que inclusive dá acesso à região onde estou agora, né? Estou gravando este evento, né? Do Cefet. Mas saindo dos limites da contorno, o Belo Horizonte se expandiu de forma desordenada. Inicialmente, Belo Horizonte foi planejada para estar dentro desses limites, e até entende-se planejado se olharmos o modelo geométrico, se olharmos o formato geométrico das vias, que é muito realmente compreensível aqui, né? Quarteirões quadrados perfeitos, mas saindo daqui nós não temos um padrão. Cada regional, cada bairro, historicamente, se expandiu de uma forma diferente um do outro, né? E, surpreendentemente, Belo Horizonte é toda essa mancha urbana aqui, né? Toda essa mancha urbana aqui, passando por aqui, 040, o anel rodoviário, Barreiro também pega, Buritis aqui, passando toda essa mancha. O limite dessa mancha urbana também coincide com o limite de Belo Horizonte, né? De certa forma, exceto pro lado de Contagem, que é outro município, Betim também fica mais para cá, então passando um pouquinho mais por dentro, né? O contorno é essa aqui, pessoal. Contorno é essa. Então, Belo Horizonte foi planejada, né? Entre aspas, infelizmente, né? Belo Horizonte foi planejada para este pedaço aqui, que hoje a maior parte da elite está, infelizmente, né? Tirando a parte central, que existe uma heterogeneização da população, infelizmente também problemas aí com pessoas que moram em locais moradias irregulares, desordenadas, problemas de desigualdade social fortes. Mas Belo Horizonte foi planejada para essa regional dentro desses limites. E olha só quantas vezes a mancha urbana de Belo Horizonte se expandiu em relação a isso aqui, né? É quase que o tamanho de um bairro apenas da cidade, né? Um bairro médio da cidade. Tem bairros que são até maiores, inclusive, né? Pegamos aí, alguns bairros são até maiores, né? Que, que, essa, que esses limites da contorno, né? Então, reflexões importantes para levarmos em conta, né? A expansão desordenada da cidade. Vimos aí como que foi planejado para dentro da contorno. Mas com a industrialização acelerada do país, cada localidade assumiu um padrão diferente de expansão, né? Olha, vejam o formato geométrico das vias, como ele se confunde muito aqui, né? Formatos curvos aqui que se intercalam com outros mais retos, né? Formatos geométricos aqui pouco claros, né? Interseções de três ou mais vias, né? Pouca clareza aí na geometria, né? Aglomerados, um aglomerado da Serra, que fica também fora dos limites da contorno, perto de um bairro nobre também, curiosamente, que é o Serra, né? Que reflete essa disparidade social. Percebam aqui como as ruas estão paralelas aqui, mas a saída contorno, pegando o acesso aqui da Rua do Ouro, né? Como está indicado aqui. A Rua do Ouro, ela tem um formato geométrico muito pouco claro, muito qual que é a função desse formato geométrico. Muitas vezes pela expansão local que acabou pela conveniência se expandindo dessa forma, mas não atende às necessidades da demanda da população dessa região e acaba atrapalhando pessoas que querem passar por aqui também, né? Passar por aqui para ir até outros bairros como Pompeia, Saudade, da Regional Leste, né? Paraíso, Santa Teresa, né? Então nós temos esses problemas, né? Em Regional Oeste, né, Alto Barroco, Gutierrez, temos os mesmos problemas. Então, saiu da contorno Belo Horizonte, tem uma expansão pouco ou nada planejada. Cada regional teve um planejamento distinto uma da outra, né? Então, voltando aqui, passando essa análise no panorama de mobilidade da RMBH, nos encontramos com uma das maiores motivações dessa pesquisa, que são falhas no pavimento, né? Essa região centro-sul, ali dentro dos limites da contorno também, essa Rua da Bahia, ali da regional da Savassi, Lourdes, né? Percebemos aqui como o padrão, esse é o padrão dos pavimentos de Belo Horizonte, das grandes cidades brasileiras e do Brasil no geral. Patologias generalizadas, pouco ou nenhuma
manutenção, os pavimentos não são assistidos, a evolução deles não é acompanhada, né? Não tem um sistema de gerência de pavimentos otimizado, eficaz, detecta os problemas e os resolve a tempo, de evitar maiores acidentes, né? Evitar problemas aí de segurança, né? Esses problemas de segurança que vamos detalhar mais à frente, né? Então, percebemos trincas aqui evidentes, né? Quase formando buracos aqui, né? Então, a questão da interação de veículo, né? Nós caímos nessa. Porque esses pavimentos com trincas, com patologias, nos mostram como que a interação via-veículo fica prejudicada, né? Que constroem-se muitas vias, mas e a qualidade delas? E como vai evoluir, né, a qualidade dela e como será a interação com o veículo? Vai prejudicar a, a qualidade do veículo? Vai prejudicar a qualidade da via? Vai provocar mais acidentes, né? Vai é, é, gerar ali problemas logísticos que vão travar e vão paralisar o trânsito por ali, né? Fazendo com que tenha menos alternativa de deslocamentos por problemas estruturais e funcionais do pavimento. Outros questionamentos. O sistema de transporte aqui, primeiramente, sucintamente, é descrito como ser constituído entre via, veículo e plano de operação, né? Foi no fator humano, né? Então, a via, o veículo, né, e o plano de operação. A via é onde vai o elemento essencial que vai trafegar por ali, né? O veículo, perdão, né, que vai trafegar por ele. A via é o meio pelo qual o veículo vai utilizar para se deslocar de um ponto A a um ponto B. E o plano de operação é a maneira como esses elementos vão interagir, tanto do ponto de vista macroscópico, do ponto de vista logístico, e do ponto de vista também mecânico, do ponto de vista do, da, da, da- como eles interagem ali, né? Especificamente, né? Material rodante com a superfície, por exemplo, né? E curvas, entre aspas, por aí, etc., né? Por aí vai. Caráter recente da engenharia de transportes, como já foi discutido aqui na minúcia, e a carência dos estudos agregados da via mais veículo, com o veículo para os projetos, né? Interação via-veículo, um elemento que queremos aqui evidenciar e, para que os cursos, tanto do Cefet quanto outros cursos de engenharia de transportes do Brasil, que ainda são poucos, criem mais eixos de estudo voltados para esse fator técnico específico e os engenheiros de transportes compreendam uma melhor interação mecânica entre esses elementos, que o transporte é baseado nisso, como eles interagem, a segurança, como que a interação da via, do veículo pode ser prejudicial ao veículo, à via, pode gerar ruídos, prejudicar a segurança, né? Enfoque nos aspectos da interação entre a superfície de rolamento e o material rodante. Será, como já foi explicitado aqui, nosso enfoque. Temos modelos matemáticos que iremos evidenciar à frente nas aulas seguintes, relativos a isso, né? E havia aqui como segundo elemento que mais influencia na segurança viária, né? Louis Reagan, no seu estudo de 95, indicou aqui, né, que há 35% de contribuição apenas do elemento viário, né? E o que mais contribui é o humano, né? Falhas humanas. E o viário, aqui como um dos mais culpados da lista de provocar problemas na segurança, né? Então, a via, o veículo, a interação essencial para que possamos conseguir os melhores resultados do sistema de transporte. E é o que, por fim, né, a abordagem de elementos que influenciam na segurança viária no primeiro momento, né? A conexão direta com o plano de operação, ou seja, o planejamento de transportes. O que que isso quer dizer, né? Os elementos que influenciam na segurança viária, como foram explicitados, seriam da interação via veículo, projeto geométrico, projeto, né, do material ali que vai ser utilizado na construção do pavimento, mas para além da segurança viária, né, da operação direta, da interação direta entre os elementos, o plano de operação se conecta diretamente a esse planejamento geométrico, né, e de projeto viário, né, projeto da via, né, o plano de operação, ele dá suporte ao projeto viário para que ele seja feito da forma mais profissional, precisa e técnica possível, né? E, para finalizar a nossa primeira parte aqui, explicitaremos o que é aderência pneu-pavimento, né? Porque a aderência entre esses elementos representa o grau de qualidade e de segurança do nosso sistema viário, correto? Então, vamos evidenciar aspectos agregados do sistema de transportes entre esses dois entes, né?
pneu, pavimento, no caso, vamos dar enfoque ao rodoviário, porque existe uma carência de materiais voltados a outros modos de transporte, infelizmente, mas ainda assim existe pouca atenção a esse elemento, né, da interação entre pneu e pavimento, né? E é o modo de transporte que mais tira vidas, né, todos os anos na nossa população, porque o tráfego de pessoas está mais concentrado ali. Então, dentro dos indicadores de segurança viária, na interação via-veículo, aderência pneu-pavimento é essencial, né? Aderência entre esses elementos vai garantir que o motorista tenha o controle, o usuário da via tem o controle, né? O usuário da via com controle sobre o movimento que ele vai tomar, né? A conversão que ele vai fazer, a direção que ele vai conseguir, né? E para qualquer modo terrestre, né? A aderência entre o, a via e o veículo, né? Seja para ciclomotores, automóveis, caminhões, né, furgões, ônibus, carretas, e até bicicletas e para pessoas, né, pavimento que tem pouca aderência, né, até a pessoa que está andando na rua vai ter dificuldades ali, né, e riscos ali para o tráfego dela. A maior parte do sinistro de trânsito, né, já abordamos que acidente seria um termo ultrapassado para esse contexto, né, os sinistros, né, tudo que envolve perda material ou humana, nosso tráfego é um sinistro, né? O sinistro de trânsito de veículos rodoviários decorre de problemas viários associados a falhas humanas, né? A maior parte dos sinistros estão relacionados a falhas humanas em, em contribuição, né, associados, né, juntamente também com a via, elementos viários, via com baixa qualidade, né? Grau de aderência pneu-pavimento é diretamente proporcional à textura da superfície. Então, quanto maior a aderência, maior a textura. A aderência pneu-pavimento está relacionada ao elemento textura, né? E a textura é o quê? A textura é definida por uma microtextura em conjunto com a macrotextura combinados. Micro e macrotextura definem a textura do nosso pavimento, né? Seja rodoviário, ferroviário, etc. Microtextura é medido pelo atrito, né? A microtextura é relacionada ao atrito. Também, outro termo aqui, o valor de resistência à derrapagem, né? Podemos ser abreviado como VRD, nosso pavimento, correto? E além disso, né, completando aqui nosso raciocínio, a macrotextura, existe um estudo, né, esse evento se baseia, né, nós nos baseamos nele, de um artigo científico, né, de uma tese de doutorado, né, que nos mostra, né, cientificamente como a macrotextura está associada ao coeficiente de drenabilidade do pavimento. Então, a macrotextura está associada à drenabilidade. A microtextura é o quê? É o atrito, o valor de resistência à derrapagem do pavimento, que pavimentos molhados implicam em valores cada vez menores de resistência à derrapagem, fazendo com que existe o risco da hidroplanagem. A hidroplanagem é o quê? A perda de contato generalizada entre o pneu e o pavimento, devido à existência de uma lâmina d'água entre esses dois componentes, fazendo com que o motorista perca completamente o controle da direção, né? Então, pavimentos molhados, o pavimento molhado é um elemento, a água é um elemento que reduz sensivelmente a segurança do pavimento. Então, elemento aí para termos atenção. E aqui, por fim, nossas referências dessa primeira parte, né? O nosso artigo de texto de tese de doutorado, do João Rodrigo Guerreiro Marcos, né? Avaliação da aderência do pavimento, que ele fez ali para um teste de desempenho e estudo do ponto de monitoração da BR-290 do Rio Grande do Sul, que foi a região dele, né? Da área de formação dele. Né, nossa notícia sobre o estado de mobilidade BH, que se iguala a São Paulo em tempos perdidos no trânsito, né? Primeiro curso de graduação, né, datado de 2015, lá da Universidade Federal de Goiás, a resolução que regulamenta a engenharia de transportes, muito tarde, né, que chegou para a gente, apenas em 2017, e o artigo da LESP, né, que é caso alguém queira também se aprofundar, a ler mais, sobre o desequilíbrio da matriz de transportes brasileira e sucateamento, né, das ferrovias. E com isso, muito obrigado pela sua atenção, né? Nós, nós encerramos, né? Nós encerramos a nossa primeira parte do conteúdo, né? Não estou sabendo. Assim, voltamos para cá. Nós encerramos. Muito obrigado pela sua atenção, né?
Encerramos a primeira parte do conteúdo. Seja bem-vindo ao canal aí, se inscreva, curta o conteúdo se te interessa. E prosseguiremos com mais vídeos, dando prosseguimento a esse projeto importante aí de evidenciar a importância dos elementos de aderência pneu-pavimento, né? Interação via veículo, a integração entre esses elementos como forma de melhorar a qualidade da área de formação da engenharia de transportes, né? Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal e até uma próxima.